Quando falamos em bruxas, logo nos lembramos da figura disseminada na cultura popular, uma mulher com um chapéu e vassoura voadora, capaz de fazer feitiços e magias, e na maioria das vezes, utilizar suas habilidades para o mal. No entanto, por se tratar de um grande elo entre ficção e realidade, o assunto é bastante polêmico e gera debates até os dias de hoje. Em decorrência do fanatismo e das fantasias criadas pela sociedade, os crimes de bruxaria foram definidos em lei. Padres e juízes faziam parte de uma cultura que acreditavam na realidade das bruxas, tanto quanto a sociedade moderna acredita na realidade das moléculas. Durante a Inquisição, na Inglaterra e em outros países europeus, eram comum os testes de afogamento para determinar se as mulheres acusadas de bruxaria eram de fato culpadas. Hoje veremos qual foi um dos piores métodos usados para identificar se uma pessoa era bruxa ou não, e qual o motivo que levaria uma pessoa de ser acusada de bruxaria. E se você ainda não é inscrito no canal, se gostar do vídeo, se inscreve, deixa teu like, compartilha e comenta o que achou do vídeo. Isso ajudará bastante no crescimento do canal. Eu sou o Denis e esse é o canal Mundo História. Vamos lá. No século XVI e XVII, a caça às bruxas esteve em seu auge. Estima-se que no final do século XVIII, mais de 40 mil mulheres foram executadas por bruxaria, apenas na Europa. Muitas foram submetidas a testes bizarros que apontariam seu suposto envolvimento com a bruxaria, e assim eram acusadas. De acordo com discursos de padres por toda a Europa, bruxas eram mulheres muito ligadas à cobiça carnal, que não tinham limites para satisfazer seus desejos e utilizavam diversos poderes sobrenaturais para agradar ao diabo. No período da Inquisição, a Igreja criou o Tribunal do Santo Ofício, com o objetivo de impedir que as pessoas desviassem dos ensinamentos cristãos, e para isso eram usados diversos métodos de punição. Esses métodos eram usados por meio de enforcamento, afogamento e queima na fogueira. Um desses métodos ocorria por meio da água. A acusada de bruxaria era arrastada para um rio ou um lago, despida e amarrada, e logo em seguida era arremessada para ver se flutuava. O teste foi inicialmente usado para caçar supostas bruxas em toda a Inglaterra, porém, como a caça às bruxas estava no auge, rapidamente a prática se espalhou para a Alemanha e para a Espanha. Segundo o pesquisador Russell Esguta, a abordagem foi baseada no princípio de que a água era um elemento sagrado para a religião cristã. Assim, caso a mulher estivesse possuída, a água a rejeitaria. No entanto, inúmeras vítimas inocentes se afogavam, e por essa razão, passou-se a amarrar uma corda ao redor do torso da pessoa, para que, se afundasse, pudesse ser resgatada, mas a medida era falha, visto que muitos afogamentos acidentais ainda ocorriam. Contudo, houve casos raros em que o acusado de fato flutuou. Um desses casos foi documentado em um panfleto de 1613. Nele, foi relatado que uma mulher chamada Mother Sutton e sua filha Mary foram acusadas de serem bruxas na cidade de Bedford, na Inglaterra. As duas teriam sido consideradas culpadas por meio de testes aquáticos. Elas foram levadas para uma represa de moinho, onde foram despidas e tiveram seus braços cruzados sobre o peito e depois amarrados. De alguma forma, um pouco bizarra, mãe e filhas acabaram flutuando. Em seguida, um novo teste foi realizado, mas dessa vez com as mãos amarradas aos pés, e mais uma vez foram capazes de não afundar. Com os resultados, as duas mulheres foram presas, levadas a julgamento, condenadas por bruxaria e, por fim, executadas. O ponto mais comum e marcante sobre o julgamento de bruxas era o gênero. Em Salem, 14 das pessoas consideradas culpadas e executadas por bruxaria eram mulheres. Mas você deve estar se perguntando, o que fazia com que as pessoas desconfiassem que alguém era uma bruxa? Bem, sempre que as mulheres saíam do seu papel estabelecido pela sociedade,
já se tornavam alvos. Papéis esses como o simples fato de ter pouco ou muitos filhos, ser pobre ou rica, já era sinal de que algo estava fora do lugar. Além disso, de acordo com a Bíblia, o gênero feminino era o mais propenso a ser atraído pelo demônio. E por esse e outros vários motivos que centenas de mulheres inocentes foram mortas, torturadas e humilhadas em praça pública por uma sociedade idólatra, machista e preconceituosa. Esse foi o vídeo de hoje. Me conta aqui se você já tinha ouvido falar sobre esse método bizarro de tortura, que segundo eles era para identificar a suposta bruxa. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo.